Neste vídeo vamos falar sobre consequências. É a palavra que mais une todos os meus vídeos, não é? Mais de 1000 vídeos que eu tenho no meu canal no YouTube sobre os mais diversos assuntos e problemáticas. Está sempre lá algo que tem a ver com a ação-reação, que é a consequência, não é? Nós hoje em dia estamos com muito medo das consequências e isso seja no macro, por isso na sociedade, ou no micro, nos nossos contextos, não é? É sobre isso que o vídeo vai falar hoje, que é para nós também percebermos como é que nós reagimos às consequências ou como é que as pensamos, não é? Tem muito mais a ver com o pensar do que depois com a consequência em si. Quando há consequência em si, como já aconteceu, nós depois temos que a gerir. Nós temos, mas é muito medo antes dela acontecer. Isto depois cria tudo, não é? As frustrações, as ansiedades, o stress, o medo, a insegurança, é tudo antes de uma consequência. Por isso é que a consequência também aqui é um domínio sobre vocês. Está muito naquela dimensão do que é que os outros pensam de mim, ou como me veem, ou o que é que vão achar de mim. Isto, na prática, são autênticas prisões nas pessoas que acabam de passar vidas com medo de tudo e de todos, não é? Não vivendo, por isso não sendo elas próprias. Em algum momento da sua vida conseguem se libertar deste medo da consequência e começam a viver. E cada vez mais tarde, não é? Hoje em dia, aqui na prática clínica, nas pessoas que eu acompanho, vemos pessoas que com 45, 50 anos, não é? Que finalmente se conseguiram libertar destes medos, das consequências, e começam a viver. E há algo muito comum entre elas, que é, de repente, arrependem-se de não terem feito mais cedo, não é? De não se terem apercebido isto mais cedo. Mas isto é uma aprendizagem. Por isso, ouçam um vídeo, vejam se aprendem alguma coisa, no mínimo, para mudarem, não é? Porque precisamos mudar este nosso conceito de como nós reagimos às consequências, não é? Por isso, uma consequência é uma reação a uma ação. Só que deveria ser só isto, uma reação a uma ação. Só que nós, como seres pensantes, vamos começando a pensar qual é a reação à ação, mesmo sem ela existir. Por isso, falamos muitas vezes que eu bem parecia que isto ia acontecer, eu já sabia, eu presumia, eu adivinho, seja o que for, não é? Há muitas artes que muito rentáveis nesta área, não é? As cartas, as bruxas, os médios, são pessoas que conseguem prever consequências, é o que elas vendem, obviamente, não é? Para vocês ficarem mais calmos. Por isso, nós temos medo de tomar uma decisão. Em vez de pensarmos na decisão, vamos à bruxa e perguntamos à bruxa: Senhora bruxa, o que é que vai acontecer? E a bruxa diz que vai acontecer A, B ou C. E nós vamos tomar uma decisão baseada no que outra pessoa nos diz. O que é que esta pessoa nos fez? Tirou-nos o medo da consequência, porque disse-nos o que é que nós queríamos ouvir, obviamente, não é? Isto aqui às vezes é de uma imbecilidade, não é? Todos nós temos isto, porque isto é aprendido, não é? Ensinam-nos isto e de repente nós não pensamos pela nossa cabeça, não decidimos, adiamos, andamos a fazer tudo errado e depois achamos que temos sorte ou azar, não é? Não. A sorte e o azar é feito de tudo isto, das nossas más decisões, a quem nós pedimos conselhos, não é? Muitas vezes os conselhos que as pessoas nos dão, eu já vou retirar aqui esta parte das bruxas e das cartas e dos búzios, não é? Destas artes, não é? Nós às vezes andamos a aceitar conselhos de pessoas, amigos ou familiares, que estão-nos a dar conselhos que se nós parássemos 5 minutos e disséssemos o conselho que esta pessoa nos está a dar, ela aplicou ou aplica na sua vida, a maior parte das pessoas não. Por isso andam-nos a dar conselhos avulso, não é? Ora, aí está. Quem nos dá um conselho, se nós aplicarmos esse conselho vai ser a nossa realidade. Mas a consequência vai ser nossa, não vai ser dela. Por isso, hoje em dia é bom nós darmos conselhos, não é? A consequência não é nossa, não é? Isto está tudo ao contrário, não é? Por isso é que criamos muitos medos, não é? Por isso, temos que ver o nosso historial, as nossas vivências, a nossa vida, não é? E que medos é que nos ensinaram. Porque nós, quando somos paridos e saímos cá para fora, vimos limpinhos, não temos medo nenhum, não é? De repente, vamos ganhando medos, porque nos ensinam, não é?
Medos via educação, através dos nossos pais, dos nossos contextos. A religião, porque muito cedo somos introduzidos na religião dos pais, porque isto é uma continuidade, não é? O machismo, que é latente em qualquer educação. Hoje em dia, não é? Cada vez mais o machismo está a ser alicerçado nas nossas educações. Porque, para já é algo que tem séculos, não é? É difícil de perder. E depois, porque é generalizado. E as pessoas pensam, se toda a gente faz, é porque as pessoas não podem estar todas erradas, não é? O problema todo é que, neste caso, as pessoas é que estão todas erradas, não é? E depois a sociedade onde nós vivemos, não é? Nós, se nascermos num país árabe, num país católico, no Brasil, nos Estados Unidos ou nas Filipinas, não temos educações iguais. Não aprendemos os medos da mesma forma, não é? E isto tem a ver com as nossas vivências do nosso historial. Por isso, o que é que nós aprendemos para hoje nós temos medo, não é? Porque as consequências depois mexem com os nossos medos, com as nossas inseguranças, não é? Medo de quê? Vou tomar uma decisão. Vou perder ou ganhar um emprego? Vou perder ou ganhar um amigo? Vou perder ou ganhar um marido ou uma esposa? Vou perder ou ganhar o respeito de alguém? E temos este medo, não é? As nossas inseguranças, não é? Do corpo, por exemplo, e isto é muito feminino, não é? As mulheres hoje em dia são as pessoas que dizem mais mal do corpo delas. Não é? Elas dizem mal delas. Por isso, na prática, elas estão a alimentar as suas inseguranças e estas inseguranças não as deixam, por exemplo, não é? Ser elas próprias. Não é? Elas acabam sempre por estar aqui muito limitadas com todas as inseguranças e medos que vão criando. Não é? Porque as pessoas têm medo da rejeição. As pessoas têm medo do que é que pensam delas. Não é? Nós gostamos muito de pertencer a grupos, sejam eles quais forem, não é? Das motas, das pessoas que pensam da mesma maneira, da mesma religião, dos homens, das mulheres, das pessoas que gostam de animais. A sociedade é feita de grupos, não é? E nós gostamos de inserir-nos. Por isso, quando nós, por exemplo, ouvimos falar de bullying, bullying é uma consequência de pessoas que aprenderam, isto pode ser via dos jovens, dos adolescentes ou dos adultos, pessoas que aprenderam a dominar os outros, não é? A consequência é, se eu fizer aos outros, não é? Eles fazem aos outros o que não gostavam que lhes fizessem a eles, não é? Mas eles aprenderam isso como arma, não é? Por isso, quem são as pessoas que são vítimas deste bullying? São as pessoas que ainda não se integraram nestes grupos, mas gostavam de se integrar, não é? E, de repente, até aceitam sofrer estas provações, estes bullyings, estas formas quase de conquistarem o lugar nos grupos, não é? Tudo isto são consequências. Nós é que não as pensamos como consequências, não é? Nós passamos o dia a dia, desde que acordamos até nos deitamos, com medo das consequências. É o medo de chegarmos atrasados, é o medo de não fazer um bom serviço, é o medo de não sorrirmos quando sorriem para nós, é o medo de que o que é que as pessoas pensam do que eu vou dizer, o que é que as pessoas pensam do que eu penso, o que é que pensam do que eu visto, o que é que pensam do que eu como. Isto é de tudo. Isto vão criando estas ansiedades e estresses que depois acabam quase desaguam em pânicos, em ataques de pânico, em depressões, em baixas autoestimas, porque as pessoas não são elas próprias, não é? As consequências são uma arma muito poderosa. Nós pensamos e vivemos num mundo em que, desde que há as redes sociais, nós vemos que há dominâncias, não é? Por isso, alguém dá um espirro, estão milhões a copiar o espirro. Alguém diz uma coisa, estão milhões a dizer a mesma coisa. Nós parece que andamos aqui quase a ser mímicos, não é? Vemos e copiamos e dizemos. A maior parte das pessoas hoje em dia repete o que ouve. Não pensa. Repete o que ouve. Porque a consequência é eu não posso ser diferente dos outros. Se todos dizem a mesma coisa, estão todos certos, não é? Isto não é verdade. Porque hoje em dia nós vemos que há muita gente a dizer coisas erradas e milhões de pessoas a dizer a mesma coisa, não é? Por isso, as consequências é uma arma de domínio, não é? As redes sociais foram inventadas para isto, não é? As redes sociais foram inventadas para controlar as massas, não é? Pela publicidade, pela política, pelo marketing, pelas tendências, para dominar, não é? Ora, isto são estratégias de poder, não é? Por acaso são macro, é do mundo para as sociedades. Mas depois há também micro. As pessoas do quero, posso e mando, no contexto familiar, também querem que o quero, posso e mando são os castigos. Por isso as pessoas estão sempre com medo dos castigos, por isso logo medo das consequências, acabam por fazer ou não fazer, não é?
Isto aqui, hoje em dia, se nós vemos pais e mães autoritários, não é? Nós temos muitos filhos que fazem porque têm medo dos castigos, das tais consequências, mas fazem como aqui em casa. Lá fora não fazem, porque lá fora podem não ter as mesmas consequências. E de repente temos pais aqui nas consultas de psicologia a dizer: Seu doutor, eu não conheço o meu filho ou a minha filha. Obviamente que não é? Porque os filhos e as filhas dentro de casa e fora de casa não são as mesmas pessoas, porque não têm as mesmas consequências, não é? Não há a mesma estratégia de dominar, não é? E isto hoje em dia começa desde muito cedo, não é? As crianças hoje em dia vão para as creches e começam logo a socializar e de repente portam-se muito mal em casa e portam-se muito bem no outro lado, porque as consequências não são as mesmas. Tudo isto vai afunilar para as consequências, não é? As consequências controlam tendências, não é? De repente, basta ver, por exemplo, a maneira de vestir. Se nós começarmos a ver, há 50 anos atrás ninguém andava com roupas rasgadas, não é? Hoje em dia a tendência é roupas rasgadas. Porque hoje não há uma consequência da tal crítica da sociedade, porque há 50 anos quem andava com roupas rasgadas eram pessoas que eram pobres, que não tinham meios de subsistência ou não tinham dinheiro para comprar roupas. Hoje em dia não, há pessoas ricas a comprar calças de gangas de 500 e 5 mil e 10 mil euros, não é? São tendências, por isso, o que é uma tendência? Vão-nos permitindo fazer coisas que antes tinham uma consequência negativa, não é? Retiram essa consequência negativa, nós podemos fazer, não é? Uma pessoa no Brasil, que nasce no Brasil, tem muito mais à vontade com o seu corpo do que uma pessoa que nasce, por exemplo, na Europa. Porquê? Porque lá o tempo também fomenta isso. E a cultura do corpo, não é? Das pessoas poderem ser mais elas próprias com o corpo do que cá. Cá está tudo mais resguardado. Já nem vou para os países árabes onde as mulheres, por exemplo, têm que andar todas cobertas pelas burcas, não é? Isto tudo são as tendências que depois têm as suas consequências. Uma tendência só pode ser aplicada por haver uma consequência boa ou não é? Pavlov, que ensinou os cães no condicionamento do dar e do tirar, não é? O animal aprendeu que quando lhe davam fazia, quando não lhe davam não podia fazer, não é? Era um condicionamento. Esta estratégia é aplicada no condicionamento geral, não é? Se hoje em dia alguém vos der um elogio, vocês têm uma reação para com essa pessoa do que a mesma pessoa se vos disser mal de vocês. Ou vos der atenção, não vos der atenção, ou vos escolher ou não vos escolher, tudo isto são consequências, não é? E nós temos que nos adaptar. Há uma diferenciação óbvia e lógica aqui, é visível a olho nu a diferenciação entre os homens e as mulheres nestas consequências, não é? As mulheres não podem fazer, os homens podem, não é? Ora, lá está o tal machismo, não é? O que é que os homens podem fazer e o que é que as mulheres não podem fazer? Isto também está muito enraizado, não é? E depois existem, obviamente, pessoas que não cumprem nada disto, mas acartam com as consequências disto, não é? De serem excluídas de grupos, às vezes até de famílias, não é? De serem pensadas de maneira diferente. Isto são as tais consequências. Por isso, hoje em dia, as pessoas preferem não ter as consequências não decidido. E não decidido o que é que estão a fazer? Estão a viver adiando. As pessoas hoje em dia vivem a adiar. Como têm medo das consequências, adiam. Adiar já é uma decisão. Não é nenhuma decisão, mas é pensada como uma decisão, porque no mínimo não houve nenhuma consequência negativa. Ainda não houve nenhuma decisão mesmo, mas na nossa cabeça, nós como adiámos, tomámos uma decisão. No mínimo a decisão de não fazer hoje. Não é? Deixámos para amanhã a consequência. Não é? Os medos alimentam muito esta parte de como nós nos vemos, de como nós nos pensamos, de como nós achamos que as pessoas nos veem e como é que as pessoas nos pensam. Porque nós temos legendas na nossa vida. Os introvertidos, os tímidos, as que falam muito, as pessoas chatas, as pessoas que só querem impor as ideias delas, as moscas mortas, as pessoas que têm muita credibilidade, as pessoas que sabem o que dizem, as pessoas que nós sabemos que tudo o que dizem aquilo não se aproveita nada. Nós temos rótulos, não é? Os homens que andam com muitas mulheres, as mulheres que só andaram com um homem na vida, não é? Tudo isto são rótulos. E nós habituamos-nos ao rótulo e não queremos que ele mude por causa das consequências, não é? Uma coisa é certa. Para mandarem vocês, só precisam de conhecer os vossos medos. Depois é jogar. Porque sabendo os vossos medos, nós sabemos qual é o medo que vocês têm das consequências. Por isso, é fácil dominar. Muitas vezes, aqui em clínica, em psicologia clínica, a maior parte das situações que eu trato tem um bocado a ver com esta parte dos medos das pessoas de não conseguirem ser quem gostavam de ser.
Elas gostavam de ser assim, mas pelas consequências não podem ser, ou não os deixam, ou não as deixam ser. E é isto que nós temos que mudar. É só uma forma de nós vermos a vida.